Sejamos todos bem-vindos a mais uma noite de trabalhos do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. É com muita alegria e com muito amor que recebemos a cada um dos irmãos nesta noite abençoada de segunda-feira. Noite essa que nos convida a profundas reflexões a respeito do Evangelho do Cristo. Por esse motivo, peço a cada um dos irmãos para que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a toda a espiritualidade amiga que tão gentilmente proporcionou a cada um de nós para que estivéssemos muita paz, muita harmonia e muito amor em todos os trabalhos que encontram sendo realizados neste centro espírita, nessa casa onde Deus habita e convida-nos a galgar novos passos rumo à luz que emana do Divino Mestre Jesus. Por isso pedimos muita paz, muito amor e muito equilíbrio para os trabalhos da noite. E assim seja. Eu vou acender as luzes, porque como estamos no mês de setembro, a evangelização da nossa casa, toda segunda e toda sexta-feira, vai trazer uma mensagem do Evangelho do Cristo aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Eu vou acender a luz para a Olívia e a Karina vem aqui na tribuna. Boa noite a todos. Como hoje disse, meu nome é Karina, eu sou evangelizadora da casa, tem 2 anos, e quero contar só um pouquinho sobre a minha história. Eu sou espírita desde que eu nasci. Minha avó fundou um centro espírita em Tuiutaba, e lá, eu cresci, fui evangelizada e depois vim para Quirinópolis. Minha família é de Quirinópolis, no Maranhão. E quando eu aceitei esse convite, que não foi feito pela casa, foi feito por Deus, por Jesus, esse convite de evangelizar. Então, quando eu aceitei esse convite, não foi fácil, não foi difícil, a gente tem medo, mas a gente sempre se pergunta, qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão aqui na Terra? E quando eu me vi evangelizadora, eu tive certeza, que uma das minhas missões seria aquela, porque eu amo muito as crianças e estudo muito. E me questionei, mas eu vou parar alguns trabalhos da casa, mas eu estudo para evangelizar, então eu não deixei de estudar, pelo contrário, estou sempre estudando. Então, quando eu aceitei esse convite, foi em setembro, 5 de setembro de 2022, então fez 2 anos. E na minha terceira aula, a gente resolveu fazer uma palestra sobre o Setembro Amarelo. E li, estudei e consegui passar um pouquinho para as crianças sobre essa campanha. Então eu trouxe para vocês hoje o que é o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma campanha sobre a valorização da vida, sobre ouvir, não julgar, ter empatia, ser ombro amigo. Em 2013, Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, deu notoriedade e incluiu no calendário brasileiro a campanha internacional Setembro Amarelo. Então, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina divulgam e conquistam parceiros pelo Brasil inteiro. No dia 10 de setembro, amanhã, é o dia oficial, o Dia Mundial
da prevenção ao suicídio. E esse ano, o lema é: se precisar, peça ajuda. Por que amarelo? A cor amarela foi adotada por causa de uma trágica história que aconteceu com um garoto de 17 anos nos Estados Unidos. O jovem americano tirou sua própria vida dirigindo seu Mustang, que ele mesmo restaurou e pintou de amarelo. Infelizmente, nem a família e nem os amigos conseguiram identificar, não perceberam os sinais de que ele precisava de ajuda e pretendia tirar a sua vida. Então, no funeral, os amigos e familiares distribuíram cartões amarelos e fitas amarelas para todos que ali estavam. E no cartão estava escrito: se precisar, peça ajuda. A ação ganhou grande proporção e expandiu por todo o país. Vários jovens começaram a usar aquele cartão para pedir ajuda aos mais próximos. Conforme a OMS, os casos de suicídio chegam a 800 mil por ano. Só no Brasil, mais de 14 mil suicídios são cometidos por ano, uma média de 38 por dia. A OMS também aponta que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens. Só perde para acidentes de trânsito. Dentre as causas que levam ao suicídio, a depressão está em primeiro lugar. Sob a luz do Espiritismo, o suicídio é um ato contra as leis de Deus. No Livro dos Espíritos, questão 944, está lá: o homem tem direito de dispor de sua própria vida? Não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei divina, dessa lei de Deus. Então, na visão espírita, em nenhuma hipótese o suicídio representa alívio ou solução para os problemas. Pelo contrário, ele agrava a situação de quem desperdiçou essa oportunidade de aproveitar essa existência para avançar na linha evolutiva. E o desligamento do corpo de um suicídio é muito doloroso. Então, a prece, o passe, as palestras, os estudos, os trabalhos voluntários, o atendimento fraterno, a fluidoterapia, a alegria cristã, a evangelização, são ações de apoio que contribuem na prevenção ao suicídio. Agora a nossa evangelizanda, Olívia, vai ler uma carta de Jair Medeiros. Boa noite a todos. Meu nome é Olívia. Sou da evangelização da turma da tia Karina e da tia Lorena. Hoje vim conversar com vocês a respeito do Setembro Amarelo, sobre suicídio, e da importância da conscientização de todos nós, pois é um assunto de muita importância. Um texto sobre o Setembro Amarelo. Em janeiro, João tinha toque, foi chamado de vulgo. Em fevereiro, Paula era bipolar e a chamaram de doida. Em março, Júlia tinha crises de ansiedade e diziam para ela se focar no presente. Em abril, Leandra tinha anorexia e ouvia as pessoas rindo e falando dela. Em maio, Maria teve síndrome do pânico e disseram que era frescura. Em junho, Pedro teve depressão e foi chamado de fraco. Em julho, Lucas descobriu a esquizofrenia e disseram que era invenção da cabeça dele. Em agosto, Daniel teve transtorno da personalidade borderline e falavam que ele queria chamar atenção. Em setembro, tudo ficou amarelo. As pessoas começaram a entender todos os problemas e nos estenderam a mão, nos medicaram e postaram textos em suas redes sociais para nos apoiar. Porém, em outubro, continuaram a nos chamar de loucos, fracos e diziam que nos faltava fé. Sua vida é tão boa, como pode reclamar?
eles diziam. Em novembro, Pedro se matou, mas era tão jovem, era uma pessoa tão boa. Porém, tudo que Pedro queria era que todos os meses fossem amarelos também, que os julgamentos acabassem e que as pessoas realmente entendessem que os problemas psicológicos não são escolha nossa e que nós precisamos de ajuda, não só em setembro, mas em todos os meses. Então, a partir de hoje, faça o Setembro Amarelo ser presente em todos os dias do ano, pois agora mesmo você pode estar sentado ao lado de Pedro e não sabe. Que possamos refletir sobre esse texto que foi escrito por Jairo Lindeiros. Boa noite. Então, eu quero dizer aos pais que os alunos vão receber essa fitinha, tá? Que está no braço deles, que é uma fitinha amarela. E espero que eles usem durante todo o mês. Né? A gente tem ali várias, se sair na outra aula a gente vai amarrar de novo. É como se fosse essa fitinha aqui. Tudo bem? Muitíssimo obrigado, Olívia. Obrigado, professora Karina, evangelizadora da nossa casa, que com tanto amor acolhe os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos. Muito obrigado. Independente da dor que cada um de nós estejamos sentindo, saiba que aqui na casa, não só nessa, mas em qualquer instituição religiosa do nosso país, tem corações, amigos, fraternos, para amparar e receber as queixas, as necessidades, as observações, a cooperação necessária para que nós possamos buscar o equilíbrio, não só nosso, mas de todos nós como um conjunto que somos, um conjunto social. Muito obrigado. Na noite de hoje, nós recebemos o nosso companheiro Bonner para falar do Evangelho do Cristo aos nossos corações. Seja bem-vindo, Bonner, conhecido como Vovô Bonner, que trouxe essa alegria da alegria cristã para a nossa casa. A tribuna é sua. Obrigado. Boa noite a todos. Eu vou pedir licença para vocês. Eu vou falar sentado, porque as dobradiças aqui já estão meio enferrujadas. E aí a coisa vai complicando, né? Obrigado, Rogério. É uma alegria muito grande estarmos aqui entre amigos. E uma alegria maior ainda em vermos a preocupação da casa em relação à evangelização. Sem dúvida, esse é um caminho que não tem volta. Eu posso falar de carteirinha, quando assumimos a direção do Centro Espírita Nação de Caminho, 2017, nós damos ênfase na evangelização, porque os senhores e senhoras podem ter certeza de uma coisa: sem a evangelização, os nossos centros espíritas fecham, com certeza absoluta. Há poucos dias faleceu a Sheila Passos, foi a pioneira da evangelização de bebês no Brasil, mineira de Belo Horizonte. Com ela, nós nos espelhamos muito, e hoje eu quase não faço palestras, até porque vejo jovens muito competentes, com boa sabedoria, ocupando esse espaço. E não faço por dois motivos. O primeiro é porque eu me dedico junto com a minha esposa à evangelização de bebês. Há 2 anos nós trabalhamos aqui na casa também. Nós não tínhamos bebês lá no Mansão do Caminho. Tínhamos algumas grávidas, que hoje são bebês que participam.
e nós viemos para cá auxiliar. Foi uma experiência muito gostosa, muito boa. E eu digo para vocês que isso aí encanta. E o segundo motivo é que de vez em quando me falta a voz. Então, se vocês notarem, vocês me perdoem, tá? Mas vamos adiante. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé. O título da palestra, se é que dá para chamar isso de palestra, eu prefiro dizer que é uma reflexão, é fé e conversão. Conversão, desculpa pessoal, dentro desse projeto que nós lidamos com crianças, nós estamos organizando um grupo de escoteiros Francisco de Assis aqui na cidade. Nós vamos deixar aí esse pequeno folheto. Nossas reuniões estão sendo lá no Bosque, sábado à tarde, às 14h30. Eu abracei esse projeto também porque eu fui escoteiro. O escoteiro fez muita diferença na minha vida. Eu entrei em 1968 nos escoteiros e só saí em 1974 quando fui para o Exército. Então é um projeto que lida com criança. E quando nós vemos esse movimento todo do Setembro Amarelo, falar em suicídio, nós vamos fazermos ideia de como isso repercute nas crianças de hoje. Isso não é novidade. Allan Kardec coloca uma mensagem lá em Obras Póstumas, de abril de 1966. São dois médios, ele compila essa mensagem e vai falar do futuro, onde esses médios vão dizer que os tempos são chegados. Haverá muitas mortes, muitos suicídios, pela transformação que nós estamos passando no planeta. Depois ele vai ocupar esse mesmo tema, os tempos são chegados, na Gênesis, no último capítulo, capítulo 18, quando ele vai falar os tempos são chegados. Então, se nós temos essa previsão dos nossos amigos espirituais, por que a gente fica tão parado em relação a isso, em relação às crianças? Por que nós somos tão egoístas de só perceber aquilo que está ao meu redor, junto com meu filho, com minha filha, com os meus, e não pensamos um pouquinho no próximo? Setembro Amarelo, várias casas espíritas fazem esse movimento. Inclusive, na próxima segunda-feira, vou voltar à Cachoeira Alta, dentro desse movimento, o Setembro Amarelo, para fazer uma palestra. Eu até peço desculpas, Tadeu, não percebi esse momento aqui. Poderia também fazer essa palestra em busca de um sentido para a vida, baseada na obra de Victor Frankl. Mas vamos ter oportunidade mais adiante. Se você... O Tadeu me disse que vocês estavam com saudades minhas. Eu não acredito nisso. Eu acho que é mais a bondade dele, né? Mas enfim, espero que corresponda à expectativa de vocês. A fé e conversão. Conversão é uma palavra que não é muito utilizada por nós espíritas, né? É mais utilizada pelos evangélicos, católicos, né? Fulano se converteu, né? Fulano se converteu, né? Mas é Jesus que fala em conversão. E quando nós falamos em fé, fé é uma coisa abstrata. É que nem amor. Eu não posso dimensionar amor. Não tem como. Eu não posso dimensionar fé. A minha fé é maior que a do Tadeu que está aqui? Não sei. Não tem como dimensionar. Então, quando as pessoas, por exemplo, vão numa casa espírita, vão num templo religioso e recebem uma graça, a fé da pessoa é elevada, é ressaltada. Mas quando outra pessoa vai e não recebe graça nenhuma, o que as pessoas dizem? Você não tem fé. Nós espíritas sabemos que existe a lei de causa e efeito, existe merecimento. Então eu não posso dimensionar, mensurar a fé. Mesma coisa quando nós estudamos mediunidade, o meu campo mental, nós estamos numa rede, nós estamos conectados. O meu campo mental não tem diferença, eu não conheço o meu limite com o campo mental do Tadeu, porque todos nós estamos conectados. Então tem algumas coisas que a gente não consegue mensurar, e a fé é uma delas. Mas quando nós trilhamos por esse caminho da fé,
muitas vezes, a gente pode até confundir por necessidade, por esperança. Vou contar um pequeno caso de Chico Xavier, muito conhecido, talvez vocês já conheçam, sobre aqueles atendidos da ponte. Chico estava na sua casa muito triste, não tinha o que levar para aquelas pessoas que eles atendiam debaixo de uma ponte muito próxima a Pelo Leopoldo. E ele estava naquela tristeza aí, o doutor Bezerra de Menezes chegou para ele e disse assim: escuta, o que é? Qual é o problema? Doutor, o senhor vê? Não temos nada para levar para aquelas pessoas lá. Aí o doutor Bezerra de Menezes disse assim: olha, enche as vasilhas de água que você tem e leve a água frutificada para aquelas pessoas. E assim Chico fez, muito contraposto, mas fez. Aí estava lá Chico distribuindo aquela água frutificada, né? Algumas pessoas aceitando, outras revoltadas. Mas como, Chico? Você sempre traz alimento, você traz agasalhos para nós. Dessa vez você traz água. Mas é água frutificada, justificava o Chico. Mas é água. Naquela discussão, aí de repente para um caminhão em cima da ponte. Aí, quem é o Chico Xavier? Aí o Chico passou e ficou preocupado. Puxa, o que será que houve? Será que eu cometi algum erro, alguma coisa? Será que vão me prender, né? Naquela modéstia dele, naquela humildade dele. Aí Chico foi até lá e disse assim: olha, Chico, eu atrasei, o caminhão quebrou. Aqui eu tenho um monte de mantimentos que eu mandado para uma família lá de Goiânia. Aí Chico lembrou que há muito tempo atrás ele havia conversado com uma família, havia atendido uma família de Goiânia. Essa família era muito rica, era dona de supermercados. Aí ele mandou aquele caminhão de alimentos, né? Aí Chico chamou o pessoal, começaram a distribuir, coisa e tal. Aí Chico perguntou para ele assim: escuta, como é que você me achou aqui? Ele disse assim: eu cheguei lá no centro, o senhor baixinho, barrudinho, me indicou, me perguntei para ele se era o Chico Xavier. Ele falou: não, mas eu vou dizer onde é que o Chico está. Aí ele me indicou o caminho para mim chegar aqui que eu estou. Você conhece aquele cara? O motorista perguntou: eu conheço, Zica, Chico, Bezerra de Menezes. Então vejam bem, onde que eu quero chegar com isso aí? O que movia aquelas pessoas? Era necessidade? Era esperança? Era fé? Ou a gente põe tudo no liquidificador e fica uma coisa só? Na época dos primeiros cristãos, onde eles se reuniam nas catacumbas, o que eles tinham em mãos? Alguns fragmentos, alguns papiros, cópias da cópia, que era circulada entre eles. Mas o que movia eles era uma fé. Fé em quê? Fé na vida futura. Fé no reino de Deus que Jesus falou para eles, em cartas, naqueles papéis que passavam, naqueles pergaminhos que passavam entre eles. Porque eles não conheceram Jesus. Os apóstolos conheceram Jesus pessoalmente, mas eles não. Como é que era essa fé dessas pessoas que marchavam para o suplício nas arenas, nos círculos romanos, tendo unicamente na sua cabeça, na sua mente, a fé do porvir? E aí nós lembramos daqueles romances épicos de Chico Xavier, há 2000 anos mais em particular, em que ele vai falar da história de Publius Lentulus, que depois vai se tornar Emmanuel, né? Nós sabemos da história dele, mas nessa época ele era senador romano. A esposa dele, Lívia, havia se convertido ao cristianismo, mas era escondido. Por quê? Porque eles tinham uma serva chamada Ana. E naquela noite especial, Ana havia convidado a sua senhora para participar de um encontro nas catacumbas, porque viria Gião de Cleófas, da igreja de Antioquia, para fazer a conversa com eles. E elas foram. E nessa noite, elas, de madrugada já, todos foram presos, conduzidos já às prisões, às masmorras no próprio Coliseu.
e no outro dia foram entregues às feras. Lívia, no entanto, ela tinha uma joia pendurada no pescoço e a sua capa que identificava ela como uma patrícia. E isso os soldados perceberam. E falaram para ela: ó, minha senhora, fica aqui. Ela disse: não, eu quero ir junto com todo mundo. E foram juntos, ela foi junto. Mas lá dentro, quando estava conversando, ela chamou a Ana, a serva dela, e disse para ela: olha, nós vamos trocar, vou te dar minha capa. E ela não quis. Não, mas minha senhora, não, mas eu faço questão. Bom, resumindo a história, vocês leram já há 2000 anos, se não leram, podem ler, é excelente essa história. Lívia acaba indo ao suplício, às feras, aos leões, junto com aqueles cristãos. Mas o que nós queremos colocar aqui para nós, para a nossa reflexão, é justamente essa questão da fé. O que moviam essas pessoas? O que movia essas pessoas? A fé no porvir. Por isso que nós vamos encontrar na obra de Kardec, em várias situações, nos seus comentários, que nós não podemos nunca tirar a fé, a esperança, mas a fé numa vida futura das pessoas. Porque tirando a fé dessa vida futura, nós tiramos a própria vida dessas pessoas. O espiritualismo moderno, como chama Leon Denis, que é a doutrina espírita, traz essa convicção da vida futura. Vejam bem, as igrejas, de modo geral, todas elas pregam a mesma coisa. Todas elas dizem que nosso espírito vai sobreviver. E vai. A diferença é que, de um modo geral, as igrejas dizem que você vai morrer, teu espírito vai permanecer e você vai esperar o juízo final. A grande diferença é que a doutrina espírita diz que nós morremos e ficamos aqui por perto, coisa e tal, meio que despilotando a vida dos outros, né? Mas esse vai e vem. Nós abreviamos, nós encurtamos essa distância do juízo final, que nós sabemos que não vai existir, quando vai existir o final dos tempos, para trazer para a realidade do espírito imortal. Aquele mesmo espírito que na Páscoa Jesus ressurge com seu espírito, ressurge com seu corpo espiritual. Essa é a grande mensagem da doutrina espírita em relação às outras doutrinas. E o grande ponto de divergência é a reencarnação. Mas não é esse o nosso tema. O nosso tema é fé. É fé e conversão. Por isso que lá no Evangelho, no capítulo 19, no item 7, esse capítulo é aquele: a fé que remove montanhas. Kardec vai falar para nós que a fé não se prescreve, a fé não se impõe, ela não se recomenda, mas se adquire. Por quê? A fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Claro que nós não podemos prescrever a fé a ninguém. Não é uma prescrição. Não é como o médico que vai passar uma prescrição ao seu paciente, vai detalhar ali na sua receita o que o paciente tem que fazer. Não tem como. Mas da mesma forma ela também não se impõe. Eu não posso dizer para você: você tem que acreditar na minha fé. A minha fé é a melhor, a minha fé é a maior, é a mais pura, mas ela deve ser adquirida. E como é que a doutrina espírita explica para nós como nós adquirimos a fé? Através do conhecimento. Como nós vamos observando, como nós vamos estudando a doutrina espírita nos seus mais variados pontos, nós vamos compreendendo que somos um espírito imortal. Nós vamos compreendendo que esse espírito imortal tem uma trajetória de várias etapas. Ora estamos aqui, ora estamos no mundo espiritual. E depois voltamos. E aí, vai e vem. Até nós atingirmos estágios mais adiantados. E aí isso nos faculta escolher, quando é possível isso, um mundo melhor, um mundo mais adiantado. Das bem-aventuranças de Jesus, a primeira que ele fala: bem-aventurados aqueles humildes, né? Os pobres em espírito,
ele ressalta a humildade. E nós podemos dizer que a humildade não é a mais importante. A humildade é a mais necessária de todas elas, porque sem a humildade nós nem fé vamos adquirir. Não quero adiantar muito para vocês aqui o tempo, mas vamos entrar numa questão que é assim, é muito conhecida, mas às vezes a gente não para pensar. Também a relação daqueles primeiros cristãos. Nós tivemos aquela etapa dos círculos romanos, né, a morte dos cristãos, aquela fé inabalável que nós tínhamos nessa época, e que ela foi até mais ou menos 311 com o Edito de Milão, com o imperador Constantino, quando então os cristãos deixaram de ser perseguidos. Foi um alívio, podiam se reunir, alguns prédios foram devolvidos aos cristãos, mas no ano 380, com o imperador Teodósio I, ele vai escrever o Edito de Tessalônica, 380. A partir daí, o cristianismo é considerado a religião oficial do Império Romano. E nesse ponto, Leon Denis é muito categórico na sua obra Cristianismo e Espiritismo, lá no capítulo 8, que ele vai descrever a falência moral do cristianismo a partir de então. Mas por quê? Porque nesse momento, o cristão ele deixa de ser perseguido e passa a ser o perseguidor, porque ele faz parte do poder. Ele tem as armas para combater os inimigos, ele tem a política para trair os amigos, e ele tem o dinheiro para comprar e defender consciências. Nesse momento, a partir de então, o cristianismo assina a sua decadência moral. Não é muito difícil nós entendermos isso, porque quando nós pegamos a Idade Média e toda aquela estruturação da igreja dominante, mesmo com Lutero, lá com a sua obra do luteranismo, a partir de 1519, mesmo aí eles copiaram muitos dogmas, e a nossa fé, de fé inabalável, ficou fé abalada. E nós só vamos recuperar essa fé inabalável quando a vinda do Consolador prometido. Porque não tem outra maneira de nós encararmos a fé, senão com a razão que pode ser em todas as épocas da humanidade, como Kardec falou. E essa fé que hoje nós estamos presenciando ela, hoje que nós estamos estudando ela na doutrina espírita, ela é para ser novamente a fé inabalável, a mesma fé inabalável que tínhamos lá nos primeiros séculos daquele cristianismo iniciante, aquele cristianismo que veio e reverberou em cima dos ensinamentos de Jesus. Então nós temos hoje uma responsabilidade muito grande por estarmos na doutrina espírita. Nós não somos obrigados a sermos espíritas. Na minha família, eu e o meu irmão moro em Chapecó, Santa Catarina, que eu conheci o espiritismo com ele, somos espíritas. O restante da família toda virou evangélica, se converteu. Aí uma vez, a minha irmã mais velha, professora aposentada, ela fez teologia no Instituto Betel, lá na Paraíba, e logo que ela voltou da Paraíba para o Sul, a gente de vez em quando a gente nos pega, né? Aquele negócio, né? Mas o espiritismo é coisa do demônio, coisa e tal, esse negócio e tal. E a gente vivia discutindo, não chegava a conclusão nenhuma, mas tinha aquela discussão acalorada. Aí um dia ela disse assim, sabe uma coisa? Deixa eu te falar. Tem um descendente da família de Bezerra de Menezes que se converteu. Hoje ele é evangélico. Ele está indo por todo o Brasil fazendo palestras, falando, ela não falou, mas eu sei, entre aspas, né? Falando mal da doutrina espírita, né? E ela perguntou para mim, o que tu acha?
a pergunta é por quê? Porque era um descendente de Bezerra de Menezes. Eu falei para ela, teve. É muito simples. Tem duas coisas que tu tem que saber. Primeiro, ele exerceu o seu livre-arbítrio. Ele resolveu ser evangélico, foi evangélico. Segundo, e mais importante, ele nunca foi espírita. Mas ele participou mais de 20 anos sendo espírita. Ele pode ter participado de 50 anos. A doutrina espírita não fez parte dele. Se nós não entendemos a doutrina espírita, meus amigos, minhas amigas, vocês estão no lugar errado. Desculpe, aqui não tem salvação. Nós precisamos entender, compreender, vivenciar a doutrina espírita. Aquele negócio que muitos espíritas pensam que já estão salvos, porque conhecem um pouquinho do mundo espiritual, ou, melhor ainda, acham que daqui vão para um mundo melhor, um mundo regenerado. Sei não, viu? Sei não. Eu não compartilho dessa ideia. Eu compartilho da ideia que nós somos sementes. Não é por outra razão que nós estamos hoje abraçando a doutrina espírita. Muitos de nós vão reencarnar no Brasil? Vão, com certeza. Alguns em Pirinópolis, que tem mais pecado para pagar. Alguns de nós vão reencarnar lá na Etiópia, no Sudão. Você sabe o que é aqui no Sudão? Pessoal, nós somos sementes. Nós somos sementes de Jesus. E aquilo que nós ensinamos às nossas crianças, que elas são sementes de Jesus, cabe para nós também. Então, abracemos a doutrina espírita, não como uma doutrina salvadora, mas como uma doutrina proposta por Espírito de verdade, uma doutrina libertadora, uma doutrina esclarecedora. É esse o sentido que nós buscamos dentro da doutrina espírita. Não tem outro. Os percalços da vida se chama causa e efeito. O abraçar a doutrina espírita é nós termos consciência que nós precisamos melhorar cada vez mais. Quem tiver um pouquinho de tempo, se dedicar um pouquinho mais, abrace a evangelização. Sempre estamos precisando de evangelizadores. Sempre. Abrace um trabalho no centro espírita. Mas eu moro perto de uma outra igreja, tem um trabalho voluntário. Abrace o trabalho voluntário. Aliás, é aquilo que diz Victor Frankl, no Busca de um Sentido para a Vida. Você tem que ter um sentido na tua vida, você tem que ter um motivo para você viver. Uma das histórias, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, a minha missão deve ser grande demais. A gente espera, quando as pessoas dizem, você tem uma missão na vida, a gente espera assim, nossa, eu devo ter uma missão muito grande. Às vezes não é. Às vezes não é. Às vezes é uma missão muito pequenininha. Mas nós temos que nos dar conta dessa missão. Victor Frankl conta uma história muito bacana. Uma senhora judia, logo após a Segunda Guerra Mundial, foi um médico e ela tinha um bracelete com 9 pingentes, né? As mães gostam de usar isso aí, né? Com os filhos dela. E o médico falou, nossa, minha senhora, mas que coisa linda esse bracelete. E ela falou, são meus filhos. 9. Aí o médico, e ela começou a falar para o médico, esse aqui é Esther, esse aqui é Samuel, esse aqui disse o nome dos 9. Todos mortos nos fornos crematórios da Segunda Guerra Mundial. Aí o médico disse assim, mas minha senhora, o médico ficou esclarecido. Como é que a senhora vive com isso? Como é que a senhora convive com isso? Ela disse, eu assumi um orfanato em Israel. Ou seja, essa senhora, ela tinha todos os motivos da vida para ficar chorando no canto. 9 filhos mortos, provavelmente o marido também, em fornos crematórios que os nazistas prepararam para os judeus. Mas o motivo dela foi outro, é ajudar crianças. Assumiu um orfanato em Israel. Então a nossa missão, muitas vezes, não é uma missão grandiosa, não. É cuidar de nós, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos entes queridos. Essa é a nossa missão. Para nós terminarmos, né? Já na adiantada da hora,
Eu falei que é Jesus que fala em conversão. Se livrinho Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 15, quem tem isso em casa, pode ler. Jesus diz para Pedro: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Está lá em Lucas 22, 32. Não é fácil, não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem eu creio, mas poucos podem declarar estou transformado. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro foi aquele cara íntimo de Jesus. Jesus parava na casa dele, não pagava aluguel, ficava lá. Eu acho que foi porque Jesus salvou a sogra, né, de Pedro. Mas Jesus estava ali dia e noite com Pedro. Pedro acompanhou toda a trajetória de Jesus. Viu os milagres que Jesus fazia, viu leprosos saírem limpos, endemoniados saírem curados. Pedro viu Jesus transformar a sua transfiguração no Tabor. E, no entanto, Pedro não havia se convertido. Por isso que Jesus falou: quando tu te converteres, vá e resgata os teus irmãos. O que é conversão para Jesus? É transformação. É transformação. Aí no finalzinho, eu vou ler só o finalzinho aqui, porque nós já estamos um pouco avançados. Jesus diz, Emmanuel diz assim: seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Com todo o acompanhamento que Pedro teve com Jesus, ele não havia se convertido. Então, isso aí serve de reflexão para nós. A conversão nossa é transformação. Isso se chama a nossa conversão. Espero que eu tenha contribuído para boas reflexões essa noite. Abracemos a doutrina espírita, não como uma doutrina salvadora, mas uma doutrina esclarecedora. Aquela doutrina que é capaz de nos transformar através do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos, uma boa semana e muito obrigado pela atenção. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Bom, pelas palavras e tão generosamente aqueceu os nossos ouvidos e nos auxilia a cada dia mais e mais podermos caminhar um pouco mais atentos na nossa jornada. Independente da situação a qual nos encontremos, da maneira com que nós estejamos nesse momento. Lembremos sempre dessa frase belíssima de Chico Xavier que está nessa porta: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode, agora, a partir de agora, a fazer um novo fim. Chico Xavier. Muito obrigado mais uma vez. Bom. Passamos neste momento ao segundo momento da nossa reunião da noite. Peço mais uma vez a cada um dos irmãos para convidar o seu anjo da guarda para estar ao nosso lado nesse instante. Lembremos também dos abnegados trabalhadores do Cristo, que tão gentilmente auxilia-nos a cada instante em nossa caminhada. Gostaria de convidar a todos os irmãos médiuns, trabalhadores da casa, a se alinharem diante desta mesa, para que juntos possamos realizar a transmissão coletiva dos passos. Amado Mestre Jesus, neste momento em que nos colocamos diante de Ti, pedimos
que as messes que advêm do plano maior, como verdadeiras pétalas de luz, a brilhantar a nossa noite. Que essas messes sejam despejadas neste ambiente, proporcionando o reequilíbrio do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que a partir deste instante, como em tantos outros, nós possamos galgar novos objetivos em nossa jornada. Sempre com um convite luminífero do Cristo. E que nós possamos verdadeiramente aproveitar a cada oportunidade que nasce diante de cada um de nós, firmando os passos retos rumo ao Cristo Jesus. Que assim seja. Peço aos irmãos que estiverem dispostos a direcionarem as mãos sobre as águas de nossa casa. E neste ato, pedimos a fluidificação destas águas, que a espiritualidade amiga deposite todo o remédio necessário para a cura de todas as nossas feridas. De maneira muito especial, pedimos a esses mesmos trabalhadores do Cristo que visite aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, e de maneira terna e fraterna a casa daquele irmão ou irmã terno ao nosso coração, que necessita urgentemente do amparo da espiritualidade maior. Que assim seja. Agradecemos a todos pela imposição das mãos, encerramos neste momento os trabalhos aqui no salão e deixamos em aberto as camas de passes, aos irmãos que estiverem necessitados, também a nossa feirinha da noite, uma mensagem de confraternização. Eu vou acender as luzes para nós fazermos alguns avisos. Ali do lado de fora, José Carlos está pegando a relação de quem se interessa a adquirir as camisetas da nossa Semana Espírita. Tem 4 cores. Junto com a camiseta, o kit da Semana Espírita, vem a camiseta e vem o copo também. Então, até se quiserem, no nosso quiosque ao lado, ele está anotando todos os nomes. O Bonner também trouxe aqui um convite para nós, da formação do grupo de escoteiros, das inscrições abertas, para crianças de 6 anos e meio a 8 anos. O grupo de escoteiro Francisco de Assis, em formação de Quirinópolis, está organizando a sua alcateia de lobinhos e lobinhas e disponibiliza inicialmente 10 vagas. Inscrições podem ser feitas pelos responsáveis da criança no bosque, sábado das 14h30 às 16h30, com Bonner, com Osmar ou com o Marcos. Então, o convite vai estar também fixado no nosso mural.